Olá galera, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu. A aula de hoje vai ser sobre operadores lógicos, tá? O que é isso, Edu? Bom, na como que eu posso dizer? Na programação, a gente utiliza de alguns fatores lógicos para que determinadas condições elas sejam cumpridas. Como assim, né, Edu? Como assim? Lembra da aula de condições de if-else? Quando uma condição ela é preenchida, né? Quando uma condição ela é preenchida aqui dentro, acontece algo dentro do bloco de código do if, certo? Por exemplo, né? Vou colocar aqui, né? Vou pegar uma variável booleana, verdade, recebe false, certo? Aliás, verdade recebe true. Se verdade for igual a true, ele vai executar verdade, certo? Ou seja, se uma condição dentro do if ela é atingida, algo acontece, certo? Só que a gente consegue colocar mais condições aí. Como assim? Se verdade for igual a true e outras coisas acontecerem, então você vai imprimir o que está dentro do if. Agora eu vou fazer um exemplo disso, tá bom? O primeiro operador lógico que a gente vai conhecer aqui é o operador e, ou AND em inglês. Aqui, ó, comentar e ou AND, certo? No Java, ele fica assim, ó, 2e comercial. Junta 2e comercial, significa AND, né? Ou seja, se algo acontecer e outra coisa, então ele executa. Basicamente isso. Agora, como que isso fica, né? Eu vou criar uma nova variável chamada idade. Idade do Edu, certo? Vamos supor que o Edu tem 18 anos. Beleza, vamos lá. Se a idade do Edu for maior do que 15, então eu vou imprimir aqui a seguinte frase. O Edu é crescidinho. Basicamente isso, beleza? Então, ó, vou imprimir aqui. Vocês vão ver que, poxa, ou seja, a idade do Edu ela é maior do que 15, ela é 18, certo? Beleza. Agora, eu vou adicionar uma outra cláusula aqui, uma outra condição, que é o seguinte: se a idade do Edu for maior do que 15 e a idade do Edu for menor do que 18, então o Edu é adolescente. Beleza? Olha só. Para que isso aconteça, o Edu tem que ter ou 16 ou 17 anos, concorda comigo? Porque tem que ser maior do que 15 ou menor do que 18. Ele tem que ser maior do que 15 e menor do que 18. Ou seja, essas duas coisas devem acontecer. Essas duas. Isso deve acontecer para que seja executado o que está dentro do if. Olha lá. Opa, não imprimiu nada. Por quê? Porque o Edu tem 18. É menor do que 18 para entrar aqui dentro. Ou seja, ele teria que ter 17. 16 ou 17. Vamos colocar 16 aqui. Se eu colocar 16, vocês concordam comigo que é um número maior do que 15 e menor do que 18? Então, ele vai entrar aqui dentro. Ou seja, para acontecer, tem que cumprir as duas condições. Edu, eu posso ter mais condições? Posso. Posso vir colocar um outro E aqui, ó. Certo? E idade do Edu tem que ser maior do que 16. Ou seja, só existe um número aqui agora, que é o 17.
Olha lá. 19, não dá certo. 16, não dá mais certo, porque agora ele tem que ser maior do que 16. Viu lá? Ou seja, eu consigo agrupar diferentes condições com E. Só que todas devem ser cumpridas para que entre dentro desse bloco de código. Beleza? Agora é o seguinte, vamos apagar aqui essa condição. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que existe um restaurante novo na cidade que apenas crianças e adultos podem entrar. Ou seja, adolescentes não podem. E vamos fazer uma regrinha aqui. Adolescente é acima de 13 anos e abaixo de 17. Ou seja, a pessoa tem que ter para entrar nesse restaurante, né? Para entrar no restaurante, a pessoa tem que ter menos que 13 anos ou mais do que 17 anos. Ela tem que ser uma criança ou um adulto, não pode ser adolescente. É proibido para adolescente. Esse outro operador lógico é o OR, né? O OR mesmo, ó. É o OR ou OR em inglês. E ele é representado aqui no Java com duas barrinhas retas, que é chamado de pipe, duas pipes. Assim, ó, idade do Edu for se a idade, né, se a idade da pessoa for menor do que, ou seja, para entrar tem que ser menor que 13 ou a idade tem que ser maior do que 17. É esse símbolo aqui, ó, duas pipes, certo? É o ou seja, se ele tiver menos do que 13 e mais do que 17, então a pessoa pode entrar. Ela tem 16. Vamos ver se ela consegue entrar? Não consegue, porque ela não cumpre nenhuma das duas cláusulas. No OU, quer dizer, no E, no END, a gente precisa cumprir todas as cláusulas. No OU, a gente só precisa cumprir uma cláusula. Ou seja, se isso acontecer, ou isso acontecer, ou isso acontecer, ou aquilo acontecer, beleza. Só que uma dessas coisas tem que acontecer. Se a idade for 12, ele pode entrar? Vamos ver. Pode, porque ele se encaixa na primeira cláusula, que é menor do que 13. 15. Não pode, porque ele não cumpre nenhuma das duas. 20. Pode entrar, porque ele tem mais do que 17, né, de idade, ou seja, ele cumpre a segunda cláusula. Beleza? Bom, galera, e se a gente quiser fazer aqui, ó, uma exceção para pessoas que têm 15 anos, ou idade é igual a 15. Vamos ver? Olha lá, a pessoa pode entrar. Viu só? O que acontece, né? Eu adicionei uma cláusula aqui que a idade de 15 anos é aceita. É os únicos adolescentes que podem entrar nesse restaurante. É os de 15 anos. Entenderam aí, galera? Recapitulando aí. O operador lógico E, END, que é o E comercial, os dois E comercial, todas as cláusulas precisam ser cumpridas para adentrar dentro daquela condição. Já o OR, o OU, os dois pipes, qualquer condição ali dentro. E eu também posso unir essas duas. Como assim? Olha só. Idade for maior do que 5 e idade for menor do que 17 ou idade for igual a 65. Isso aqui também acontece. Olha lá, ó. Eu agrupei esses dois caras aqui, ó. Percebam bem. Se a idade for maior do que 5 e menor do que 17, ele pode entrar. Ou seja, se ele tiver 15 anos, ele consegue entrar aqui dentro. Olha lá. Beleza? Agora, se ele tiver 20, ele não consegue. Por quê?
porque ele não cumpre a primeira cláusula e ele também não é 65. Agora 65. 65 ele pode, porque essa cláusula agrupada, ela é uma, né, isolada, e essa outra ela é isolada também, idade igual a 65, só que é um ou que está separando, ou seja, ou essa cláusula aqui é cumprida, ou essa outra cláusula aqui é cumprida. Uma das duas precisam ser cumpridas para entrar ali dentro. Então, assim, o ou e o end, eles podem ser utilizados juntos numa mesma condição. É óbvio que é um pouco mais complexo, nem sempre você vai estar utilizando esse tipo de coisa, mas é importante vocês saberem que é possível vocês unirem operadores lógicos diferentes dentro do if para manipular como vocês quiserem, beleza? Então nosso código fica mais ou menos assim, o código final, tá? Aqui é a nossa operadora, nossa variável de entrada, né, idade. E ela precisa estar cumprindo essas cláusulas aqui para entrar dentro do if. No caso aqui da nossa abstração, né? Entrar dentro do restaurante. Beleza, galera? Se você curtiu a aula de operadores lógicos, deixe seu joinha. E é isso. Um abraço. Até a próxima aula.